de Deus não brilha no rosto das pessoas porque o entendimento está cegado. Eles não entendem. Se eles entendessem o Evangelho, correriam para os braços de Deus. Mas eles não conseguem enxergar o Evangelho. Eles enxergam religião, tradição, obrigação, chatice, chatura, né? E não o Evangelho. Por isso, ficam longe e não aproveitam desta delícia ou dessas delícias que nós aproveitamos. Irmão, eu já fiz de tudo neste mundo. Eu só não fumei maconha porque quando eu ia fumar o primeiro baseado de maconha, eu me converti. Com 15 anos. Se eu não tivesse me convertido com 15 anos, talvez nem estivesse mais aqui. E grande parte dos meus amigos morreram. Ou morreu. Mas eu já experimentei de tudo neste mundo. Bebida, sexo, prazer, viagem, isso, aquilo outro. E nada se compara à presença de Deus. Nada se compara ao amor de Deus. Religião é chata, religião manipula, religião domina. E as pessoas fugindo da religião se jogam de cabeça nos prazeres enganosos. E estão por dentro corroídas, destruídas, por fora rindo. Bebendo numa mesa de bar, rindo, por dentro toda destruída. Porque não há alegria verdadeira. Mas nesta noite você vai descobrir como ter uma vida verdadeira. E como ter uma vida de vitória. Amém? Vamos falar sobre filhos da promessa. É a palavra desta noite. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Filhos da promessa. Vamos ler a partir do versículo 28. Gálatas 4, 28. Podemos ler? Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. E aqui Paulo está comparando o nascimento de Isaque com o nascimento de Ismael. A mulher de Abraão era estéril, Sara. E ele tinha uma escrava chamada Agar. E em concordância com a sua esposa, Abraão se deitou com Agar para que Agar lhe desse um filho. Para que ele pudesse ter descendente. Então, foi a obra de Abraão, foi o trabalho de Abraão, foi o esforço de Abraão para ter um filho. Mas só que Deus tinha falado com Abraão, você terá um filho com Sara. Diga comigo, Deus tinha feito... Vocês estão aí? Vou repetir. Volta a fita, eu estava aqui, né? Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Então Abraão tinha uma promessa de Deus em sua vida. Mas no momento de dúvida, no momento em que Abraão perdeu o foco, ele aceitou a proposta de Sara, se deitou com Agar e gerou um filho na carne. Gerou um filho como obra sua, como esforço seu. E essa tem sido a vida de muitas pessoas. E sabe por que muitas pessoas abandonaram a igreja? Se você for numa balada agora, você vai encontrar um monte de desviado. Ah, eu fui crente, eu estou desviado. Meu pai é pastor, está lá na balada, enchendo a cara. Por quê? Saíram da igreja, porque se desviaram, porque não enxergaram o evangelho. Não enxergaram o evangelho. Pasmem. Mas eu estou aqui há tempo falando o evangelho e muitas pessoas não conseguem enxergar o evangelho. Essa semana eu recebi a notícia que muito me alegrou de um rapaz totalmente rejeitado, totalmente jogado às traças, abandonado,
A família toda pisava nele, não queria saber dele. Ele disse: pastor, quando o senhor começou a fazer as reuniões aqui em casa, falando o evangelho, ele estava totalmente arredio, e um dia ele lá sentou e começou a ouvir. Ele ouviu a primeira vez, não parou de ouvir. E nesta semana ele disse para mim, depois o senhor começou a falar do evangelho, a minha família agora é outra. Não tem mais briga, não tem mais confusão, nossa família está mais unida e sempre estamos falando do evangelho, não de religião, não de igreja, do evangelho, do amor de Deus. Um jovem que há 6 meses atrás não queria saber de igreja e nasceu praticamente na igreja, mas ele não conhecia o evangelho, conhecia a religião evangélica. E uma pessoa que sempre tem me ouvido lá, já há algum tempo, está me ouvindo desde o início. As 2 semanas atrás, ela saiu com uma pérola daquela bem grande da religião. Eu botei a mão na cabeça, misericórdia. Eu tenho que ensinar mais 2 anos sobre justificação pela fé. Eu tenho que falar, acho que até morrer. Minha pregação até morrer vai ser justificação pela fé. Você foi justificado pela fé. Então, Abraão perdeu a fé, perdeu a visão, perdeu o foco e produziu Ismael, esforço humano, obra do homem, religião que escraviza. Mas Isaque é filho da promessa. Diga, Isaque é resultado da operação de Deus. Isaque é um milagre de Deus. Isaque é Deus operando. Isso é o evangelho. O evangelho é quando você está destruído, arrasado por dentro, porque você procurou em tudo quanto é lugar, nos bares, na bebida, no sexo, no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, em tudo. Você procurou em tudo satisfazer este prazer e você teve momentos de prazer. Agora eu estou feliz, encontrei meu amor, agora eu estou liberto, não tem que mais acordar cedo para ir para a igreja, você vai ficar lá cantando aquela música de igreja, aquela chatice. Agora eu estou liberto. Daqui a algum tempo, está arrasado por dentro, destruído por dentro. Porque este mundo não satisfaz, as coisas desse mundo não satisfazem. E quando essa pessoa ouve o evangelho e ela crer no evangelho, ela recebe o operar de Deus na vida dela. Então é isso que Paulo está chamando a nossa atenção, porque os Gálatas estavam abraçando o Abraão velho. Os Gálatas receberam o que Abraão recebeu, o milagre pela fé, mas semelhantemente a Abraão, os Gálatas estavam fazendo o caminho do Abraão que foi para a carne e fez uma obra da carne. Não, eu vou produzir o meu milagre. E a religião diz isso. Você tem que produzir a tua santificação. Você tem que produzir a tua justificação. Você tem que produzir o teu milagre. E quando a pessoa não está produzindo nada, e dizem para ela, você é um hipócrita, e você está indo na igreja, se você ainda tem esses problemas, você tem ainda esses desejos. Isso é religião, isso é o diabo por trás. Que ele quer tampar o sol para você não ver o amor de Deus e te arrancar da presença daquele que pode te libertar completamente e te encher de amor. Naquele tempo, versículo 29, naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. A religião persegue ao Evangelho. Os filhos da carne perseguem os filhos da promessa, da fé e do Espírito. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Aleluia! Somos filhos da promessa, somos filhos da livre,
somos filhos da fé, somos filhos do operar de Deus. Diga, semelhante a Isaac. Vamos lá, semelhante a Isaac. Eu também sou filho da promessa. Aleluia. O que é isso? Qualquer problema em você, qualquer dificuldade em você, qualquer pecado em você, você é livre através daquilo que Deus prometeu e não através do seu esforço. Entenda isso. As pessoas não conseguem compreender, não conseguem crer. O teu pecado não impede você de estar na presença de Deus. Se você nasceu de novo, colocou sua fé nele, é filho da promessa, o teu pecado não impede você de estar na presença de Deus. Você é justo pela fé e é o operar de Deus em você que te liberta. Se você não aprender isso, o diabo vai te segurar lá fora, lá no mundão, no engano. Então saiba disso, você é filho da promessa. Paulo aqui está comparando as duas alianças, Agar, a antiga aliança, Sara, a nova aliança. O que havia na antiga aliança? Na antiga aliança havia mandamentos, a justiça pelas obras, profecias e promessas da libertação, promessas da salvação. É o que existia na antiga aliança. Na antiga aliança, eles estavam debaixo de mandamentos, de obrigações, de leis, para cumprirem e serem justificados. Na nova aliança, o que nós temos? O cumprimento das promessas. Na nova aliança, nós temos o cumprimento das promessas da antiga aliança. Na nova aliança, nós temos também promessas e as realidades ou os fatos espirituais trazidos à realidade pela obra redentora do Senhor Jesus. É muito importante você entender isso. Nós temos promessas na nova aliança, mas na nova aliança nós temos realidades espirituais. Diga comigo, realidades espirituais. Na antiga aliança não havia realidades espirituais, mas na nova aliança há realidades espirituais trazidas pelo Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus inaugurou uma nova criação. A obra do Senhor Jesus inaugurou fatos, realidades espirituais que você pode experimentar através da tua fé. Você tem que entender isso. Existem promessas na nova aliança, que Deus vai fazer algumas coisas a teu favor, mas existem já realidades, fatos daquilo que você é. Você tem que saber o que você é e crer nos fatos que Jesus trouxe para você. Amém? Então você tem que entender que na nova aliança não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da fé. Diga isso. Na nova aliança, eu não estou mais debaixo da lei. Diga, eu não estou mais debaixo da lei. Deus não está me pedindo para guardar leis, para cumprir leis. Diga, Deus não está me pedindo para ser justo, para ser santo, através da guarda da lei. Ah, pastor, então eu posso viver de qualquer maneira? Não. Por que não? Porque viver de qualquer maneira vai destruir a tua vida. Vai trazer tormento para você. Vai trazer angústia. Vai trazer perturbação. E vai dar brecha para o diabo entrar e bagunçar a tua vida. Pecado é pecado. Desordem é desordem. Maldição é maldição. Mas Deus colocou você debaixo da fé. Diga, eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da fé. Aleluia.
que reina sobre mim é a lei da fé. Vamos ver Gálatas capítulo 3. É um texto longo, são 15 versículos, então eu vou ler um por um, preste bem atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 11 a 25. 3, de 11 a 25. Posso ler? Amém? É evidente, preste bem atenção, é evidente, é notório, é um fato, que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado por obras religiosas, por cumprir a lei. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. A lei não é baseada na fé. Então, do lado está a lei, do outro lado está a fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Olha só como é que muitos crentes vivem debaixo da lei. Olha só como você vive debaixo da lei. Eu não consegui cumprir. Eu não consegui fazer. Então eu me escondo. Você está fazendo na igreja, menino? Você chegou no palavrão? Fazendo esses pecados todos? Você está fazendo na igreja? Eu não posso ir para a igreja, não. E uma pessoa procurou o Daniel e disse: preciso muito de ajuda. Preciso de Jesus, me ajude, eu quero ir na igreja. Mas não consegue vir na igreja. Eu entrei na casa de um rapaz que ele era macumbeiro. Fui orar na casa dele, eu, minha esposa, mais alguns irmãos. Ele ficou abismado porque eu entrei na casa dele. Ele nunca entrou numa igreja, quer dizer, eu não posso entrar na igreja, eu fumo, eu bebo, cheio de tatuagem, cheio de discos e tal. Religião. Por que que eu não vou fumar? Por que que eu não vou beber e entregar minha vida a uma vida desregrada? Na área sexual, na área de prazeres, de bebida, de comida, de diversão, de farra. Porque isso vai destruir a minha vida. Mas se eu vivo, se eu tenho esse estilo de vida, isto não é impedimento para eu chegar na presença de Deus e ser curado, perdoado, transformado, liberto e amado por Ele. Entenda isso uma vez para sempre. O pecado não pode impedir você de entrar na presença de Deus, porque é pelo novo e vivo caminho. Diga, o acesso à presença de Deus hoje é pelo novo e vivo caminho. É pela fé. Quem pratica estas coisas, por elas viverá. Isto é a lei. E muitos saem da igreja, eu não estou praticando. Ou muitos dizem, quando eu estava na igreja, eu cumpria tudo certinho, tudo direitinho. Não, eu fui um bom crente, eu fui honesto, eu fui sincero. Agora não, agora eu estou fora da igreja, mas eu posso fazer o que quero. Está enganado pelo diabo. Nunca viu o evangelho. Nunca viu o evangelho. Nunca enxergou o evangelho. Porque ele estava debaixo da religião, debaixo da lei, ele se cansou. E abandonou tudo. Ele tem aquela consciência, não, quando eu estava lá, seguindo a lei dos crentes, eu fazia tudo certinho. Agora eu deixei a lei dos crentes, agora eu vivo de qualquer maneira. Continuando, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, isso para que, olha aí, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de vitória, mediante a fé. Diga, isso para que, através de Cristo, através da obra de Cristo, a bênção de Abraão chegasse até mim. Não é pela minha obra, não é pelo meu esforço que a bênção chegam a mim.
Semana eu vi no Facebook um pastor, estou aqui no monte, aqui com os pedidos, esse monte, esse local sagrado. Misericórdia, o monte de Irajá, local sagrado. Nem o Monte Sinai é sagrado, quanto mais o Monte de Irajá. Ora, irmão, quanta bobagem. Falta de entendimento do Evangelho. Não é porque você está no monte que Deus vai te dar a bênção. Você já tem a bênção em Cristo Jesus. Você tem a bênção pela obra de Cristo Jesus, pela fé. Paulo vai continuar dizendo, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes. Você entende o que Paulo falou aqui? Preste atenção. A Escritura diz que a promessa feita a Abraão e ao seu descendente. Não aos descendentes. Ou seja, Deus não prometeu dar algo às pessoas por elas fazerem alguma coisa. Deus prometeu que as pessoas seriam abençoadas porque o descendente faria a obra. Entenda isso. A promessa é ao descendente, Jesus. A obra de Jesus, o descendente, qualifica todos a receberem a bênção através da fé. Mas o nosso entendimento é religioso, eu tenho que me qualificar para a bênção. Mas Deus não prometeu nada a você. Não foi os descendentes, foi ao descendente. E ele já fez a obra e a bênção já é tua. Isto é o Evangelho, irmão. Tem nada a ver com religião. E ao seu descendente, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Diga, a promessa. Diga, a promessa é maior do que a lei. Diga, a promessa é maior do que a lei. Paulo usou uma linguagem jurídica. Uma vez que um testamento é ratificado, reconhecido em cartório, não se pode mais anular nem acrescentar nada. Paulo falou, o testamento foi a promessa que Deus fez a Abraão, no descendente dele, Cristo, que através da obra de Cristo, a bênção chegaria a todos pela fé. A lei veio 430 anos depois. A lei não pode anular a promessa. Portanto, quem está na promessa é maior do que a lei, está acima da lei, está numa nova criação em Cristo Jesus. Quando é que você vai entender isso, minha irmã? E pular na tua cadeira e pegar a tua cura, e pegar a tua vitória, e pegar a tua libertação. Aí tu vai entender isso, mas não entende. E fica aí presa, amarrada por demônios, por pecado, numa vida miserável dentro da igreja ou fora da igreja. Porque só o Evangelho tira da maldição. Religião não tira, igreja não tira. Aí vem uns dizer, você tem que procurar uma igreja mais forte. Nunca ouviu o Evangelho, misericórdia. Igreja não tira. O que tira é o Evangelho. O que liberta é o Evangelho. O que salva é o Evangelho. Aleluia! Aleluia! Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Se eu recebo bênção por causa do meu comportamento, se eu tenho direito à herança e a ser ouvido por Deus por causa do meu comportamento, então a herança não é mais pela fé, é pela lei.
Mas a herança não é pela lei, a herança é pela promessa. Você está entendendo sim ou não? Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Deus falou para Abraão, eu vou te dar um filho. Alô? Deus falou para você, eu te dei a libertação. Eu te dei perdão de todos os teus pecados. Eu te dei a justificação. Eu te dei a vitória. Eu te dei. Veja que na nova aliança não tem apenas promessas, mas tem realidades espirituais. Coisa que ele já fez, coisa que ele já deu. E você experimenta pela fé. Mas você olha para você, mas pastor, eu sou cheio de pecado. É porque você não sabe o que eu fiz, pastor. Você não conhece o meu pecado. Você é muito burro, muito burra. Muito tonto, muito tonto. Garanto que o teu pecado não é maior que o meu. Não quero nem saber qual é o teu. Não é pela lei, é pela promessa. Não é pela lei, é pela promessa. Eu vi o testemunho de um homem, de um senhor, quase 70 anos. Ex-transexual. Ex-transexual, e tinha mudado tudo. Então ele se transformou numa mulher. Fez operação, fez tudo. E já velho como transexual, ele ouviu o evangelho e a vida de Deus entrou nele. E ele foi transformado. Com seio, com todo o corpo de mulher, ele foi transformado. Ele disse, graças a Deus que eu conheci esse Deus de amor e me transformou. Porque o caminho está aberto para qualquer sujo, perdido, pecador. Para qualquer suja, perdida e pecadora. Mas o diabo diz, não vai não, isso é furada, não entra nessa não. E a gente dá ouvido ao diabo. E ele nos mantém presos, Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Diga comigo, a lei vigorou até que viesse o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. A lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Anote aí isso, anote aí. Você não tem Bíblia para anotar na Bíblia? Anote no caderno. Aqui, o que Paulo diz aqui? Vou repetir. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Justiça é uma questão de receber uma nova vida. Justiça é questão de receber vida. Por isso Paulo diz que pela ressurreição de Jesus, nós fomos justificados. Se Jesus não tivesse levantado dentre os mortos, a sua morte, o seu sangue, não me justificaria. A obra completa de Jesus é que me justifica. A morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, se transformou no Espírito vivificante. E eu posso receber esta nova vida e me faz uma nova criatura e eu nasço justo na presença de Deus. Você tem que entender que justiça é uma questão de nascimento. Eu nasço justo. Aleluia. Se você entendesse isso. Você não entende. O problema é que vocês não entendem. Não entendem que vocês são justos e santos no Espírito e têm acesso à presença de Deus. Você pode entrar e receber libertação, vitória, cura, bênção, porque você tem direito à herança em Cristo Jesus. E isso é pela fé. Que Deus de amor é esse, irmão?
Não há lugar melhor do que esse, na sua presença, no seu amor. Estamos cheios de alegria, de gozo, quando entendemos o que nós somos, o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Isso que Paulo falou em Colossenses 3, pensar nas coisas do alto. Ao crente pensa que pensar nas coisas do alto é ficar o dia todo imaginando como é que vai ser o céu. Como é que vai ser o céu? É rua de ouro, mas como é que é essa rua de ouro? Como é que vai ser o céu? É disso que Paulo está falando. Pensar nas coisas do alto são as realidades espirituais que o Senhor Jesus trouxe para você. É isso que é pensar nas coisas do alto. Estar meditando, se alimentando e conhecendo o que Jesus providenciou para você. Amém? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Diga, antes da fé. Fé aqui é a obra redentora de Jesus. Fé aqui é a nova aliança. Antes que viesse Jesus, antes que viesse a nova aliança, antes que a fé entrasse em vigor, antes que a lei da fé, diga assim, a lei da fé entrasse em vigor, estávamos debaixo da custódia da lei. Entenda isso. Até a fé, estávamos debaixo da custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E quando a fé veio, não estamos mais debaixo da lei. Mas, pastor, nós temos que cumprir lei, nós temos que fazer isso e aquilo. Não, você tem que ser liberto para andar de acordo com Jesus. Tem que ser liberto para ser semelhante à imagem de Jesus. Tem que ser liberto para o Espírito operar em você e conduzir você à vitória. Isso pela fé. Não tem nada a ver com cumprir mandamentos. Mas a pessoa está vivendo no pecado, pastor. E aí? Ela vai continuar vivendo no pecado? Não, claro que não. Porque se ela recebeu o Evangelho, ela vai entender que Deus a perdoou, Deus a curou, Deus a justificou, Deus a santificou, Deus a amou. E se ela tiver problema de pecado, é só ela colocar fé nesse amor, nesse poder, e ela é liberta, ela é livre do homossexualismo, do lesbianismo, da droga, da maconha, da bebida, do roubo, da mentira, de tudo. Ela é livre pelo operar de Deus. Diga, eu sou filho da promessa. Eu sou filho do operar de Deus. Eu não olho para o meu pecado e caio debaixo dele. Eu olho para o meu pecado e me viro para o Senhor e viro para a promessa. Agora, na nova aliança não só tem promessa, mas tem realidade. Que diz que o meu velho homem morreu com Cristo, para que eu não seja mais dominado pelo pecado. É uma realidade, é um fato. E quando eu coloco a minha fé neste fato, sem olhar para a circunstância, sem olhar para a minha experiência, eu me jogo em Deus, eu me jogo nesse amor, eu me jogo nessa alegria, neste gozo. Eu quero é Ele, a sua presença, e no dado dele, da sua presença, o pecado sumiu, sem fazer um pingo de esforço. Eu não sei porquê, eu orei a Deus hoje, eu tenho orado, Senhor, não sei porquê que o pessoal tem dificuldade de crer no que eu falo. Acho que eu falo coisa de outro mundo. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Aleluia. Diga, a fé chegou. Diga, a fé chegou. Não estou mais debaixo do controle do tutor, do controle da lei, condenado pela lei, acusado pela lei, julgado pela lei. Não estou livre da lei. Eu agora sou de Deus, estou em Cristo, Filho de Deus, abençoado, liberto, justificado, santificado, para andar em vitória. E isso não tem nada a ver comigo, é obra de Deus.
É o operar de Deus. Veja Romanos 3, 27. Eu tenho mais um caminhão de versículo aqui para ler. Vamos lá. Romanos 3, 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, diz Paulo. A vanglória é excluída de qualquer homem. Baseada em que princípio? No da obediência à lei, ou, em outra versão ele diz, baseado na lei de obras? Não, mas baseado na lei da fé. Aleluia. Não baseados mais na lei de mandamentos, de obras, mas baseado na lei da fé. Então diga, nós somos da fé. Nós somos da fé. Estamos debaixo da lei da fé e não da lei das obras. Como é que Deus olha para você? Olha para você e vê você debaixo da lei da fé. Olha para você e vê você em Cristo Jesus. E Ele quer que você entenda o Evangelho. Quer que você entenda que através da obra de Cristo, o que você é, o que você se tornou. E quando você assumiu o que você é, o que você se tornou, você vai experimentar na tua realidade física a realidade espiritual. Não tem nada a ver com um pingo do esforço teu. Você está debaixo da lei da fé. Ah, se você crer nisso, se jogar no amor de Deus, você vai ser inundado com esse amor. Virá uma alegria lá de dentro. Porque eu sei a diferença. Eu tenho 40 anos de estrada. E me converti com 15 anos. Eu sei a diferença da alegria por fora, diferente da alegria de dentro. Eu sei a diferença da alegria de ver o meu time ser campeão. Eu sei a diferença da alegria de escutar uma música bonita, boa, que mexe contigo. E da alegria que vem lá do espírito, lá do interior. É infinitamente incomparável. E quando você conhece este amor, aleluia, e se entrega a este amor, você recebe esta alegria, esta paz, esta vida que não tem preço. Nós precisamos entender que nós somos fruto da operação de Deus em nós. Precisamos entender que somos fruto da operação da palavra através da fé. É a palavra que opera em você. É a palavra que entra e opera em você. Preciso de cura, a palavra da cura entra e opera em você. A palavra da libertação entra e opera em você. É o operar da palavra. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 3. Já estou terminando. Me dê aí mais 10 minutos. 2 Coríntios 3, versículo 3. Amém? 2 Coríntios 3, 3. Podemos ler? Esse texto aqui é muito lindo, eu gosto muito dele. Paulo diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês são uma carta de Cristo. O que a religião te ensina? Você tem que ler o livro, tem que ler a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje, menino? Já leu a Bíblia hoje, menino? Tem que ler a Bíblia para ver os mandamentos de Deus e se esforçar para obedecer. Então você vai ter a bênção. A religião ensina isso. Mas Paulo diz, vocês são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, para você ler e obedecer, mas em tábuas de corações humanos. E o que Paulo está falando? Da operosidade da palavra de Deus que entra em você quando você crê. Pastor, eu não consigo vencer esta mania. Eu não consigo vencer este mau hábito, este pecado. Já tentei, já fiz corrente. Já passei no descarrego mais 10 vezes. E não sai. Já me batizei 80 vezes. Quanto mais eu me batizo, pior fica, pastor. Você está na religião. Você tem que crer na operosidade da palavra.
Você tem que crer na realidade espiritual de que Deus me justificou, de que Deus me ama, que Ele está comigo, não me despreza, não me lança fora, Ele me abraça. E quando eu creio no seu abraço, quando eu creio no seu amor, essa fé me faz experimentar o seu poder, o seu dunamis, a sua libertação. Eu sou uma criatura nova, liberto em Cristo Jesus. E eu sou uma carta escrita pelo Espírito de Deus vivo, para que todos leiam. Os crentes não têm sido uma carta viva. Por quê? Porque os crentes querem escrever a carta. Os crentes estão como Abraão, que ia gerar um filho na carne. Mas nós somos filhos da promessa. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, eu tenho a realidade. Eu coloco a minha fé. E a palavra entra em mim. Escreve em mim uma carta viva. E eu sou uma carta viva. Evangelho é Deus operando em você do princípio ao fim. Se você entendesse isso, você estaria aqui domingo após domingo, cheio de alegria. Nada te pararia, como nós cantamos hoje. Nada vai me parar. Nada vai me deter. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Aleluia! Diga a palavra de Deus. Vamos lá, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Quando eu aceito essa palavra que o pastor Jorge está pregando hoje, como palavra de Deus e não palavra de Jorge, e creio nessa palavra como palavra de Deus, e aceito e a recebo, ela opera em minha vida. A palavra é eficaz. A palavra tem uma eficácia. A palavra é poderosa para mudar a tua vida. Na vida dos que creem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é permanente, ela é incorruptível, ela é imperecível, e é por meio dela que vocês foram regenerados. Qual é o problema do homem? O problema do homem é que ele tem uma vida contaminada. Qual é a solução para o homem? É receber uma outra vida que não é dele. É o homem se esforçar para melhorar. Ajuda a melhorar, Jesus. Ajuda a melhorar. Isso é religião. É o homem dizendo, eu creio na tua palavra. A palavra entra e gera nele uma nova vida. Sem esforço. Sem obra da carne. Pela fé na palavra de Deus. E a palavra opera nele uma nova vida. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 de Pedro, próximo livro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, para que através delas, para que por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Como é que eu fujo da corrupção que há no mundo?
Há muito tempo atrás, um jovem saiu da igreja. Falei, você não está vindo mais na igreja por quê, meu filho? Ah, pastor, não dá não, pastor. Não dá não, pastor, não dá não. Está cheio de mulher aí fora, dando mole, ficar na igreja não dá não, pastor. E eu descobri que ele estava saindo com 2 garotas de programa. Recebia o dinheiro, o salário todo ia para as mulheres de programa. Arriscado pegar uma doença venérea. E o que ele pensou? Bem, para eu estar na igreja, eu não posso viver dessa maneira. Se eu estou vivendo dessa maneira, então eu vou sair da igreja. Bela conclusão do diabo. Ele creu nessa mentira do diabo e saiu da igreja. Está fora da igreja até hoje. Eu falei, Deus te perdoa, cara. Deus te ama. Deus te justifica. Deus te liberta, Deus te salva. É pela palavra, não é por você. Não, pastor, mas eu não estou conseguindo. Mas não é por você, cara. O que está aí, segundo de Pedro? Ele nos deu suas preciosas promessas para que por elas, para que através delas, para que por meio delas, pela promessa, pela palavra, sejamos santos, puros, justos, libertos, lavados, recebamos a natureza divina e sejamos livres da corrupção do mundo. O que muda você e que tira você da corrupção do mundo é o teu esforço religioso. É a promessa. Somos filhos da promessa. Eu sou estéril, Senhor. Eu não tenho paciência. Eu não consigo perdoar. Eu sou estéril para perdoar. Eu tenho um descontrole sexual. Sou ninfomaníaca. Não consigo. É pela promessa. Deus falou, você não consegue ver. Eu sei disso. Mas eu te dou uma promessa. Você é santa, livre e justa pela obra do meu Filho. Quando você crê, você se torna justa, santa, livre, liberta completamente do poder do pecado. Isto é o Evangelho. Deus nos deu as suas ricas e preciosas promessas, para que através delas recebamos a natureza divina, a capacidade de perdoar, a capacidade de beber cerveja. Beber cerveja, pastor? É. Uma vez eu escandalizei um camarada. Eu sou pastor, pastor não bebe. Eu falei, bota um copo aí que eu vou beber uma cerveja com você. E ele ficou todo alegre. Bebeu cerveja comigo, coisa e tal. Poxa, bebeu comigo, é meu amigo. E ouviu o Evangelho. Me faz uma pergunta. Eu bebo cerveja todo dia? Não. Todo mês? Não. Todo ano? Não. Porque eu sou livre. Livre não por mim, mas pela promessa. Aí um irmãozinho começou a pregar, não, pode beber cerveja. Deus me deu o ministério de pregar para os bebuns. Eu faço o seguinte, sento lá na mesa, senta aí, vamos pagar uma. Desce aí, eu bebo uma, bebo duas, bebo três. Aí fico lá evangelizando todo mundo. E todo mundo continua no bebum, no botiquim, com a vida toda destruída. Que evangelho é esse? Você chegar lá em casa de vez em quando, você vai me pegar ouvindo algumas músicas que chamam do mundo. Música boa, né? Essas bobagens, essas besteiras que tem, não. Né? Música do meu tempo, né? Bee Gees, Commodore, aquele pessoal da década de 70, de 80. Agora, me pergunte, eu ouço a música todo dia? Não ouço, porque eu não aguento. Mas de vez em quando eu ouço. Eu ouço todo mês? Não ouço. Mas tem um irmãozinho que diz, não, o pastor diz que pode ouvir música do mundo, vamos lá. Pode ouvir pagode, vamos lá, não tem nada a ver. E começa aí, né? No pagode, coisa e tal, e sainha curtinha, vai até o chão, sei lá o que é. Pode, não tem nada a ver, nós somos livres. Nós não somos livres para pecar, nós somos livres para andar em santidade. Nós não somos livres para pecar, porque o pecado nos leva para a destruição. Diga para alguém aí, acorda, o pecado te leva para a destruição. Se você é pastor, se você é analfabeto, o que for, o pecado te leva para a destruição. Nós somos livres para andar em liberdade. Amém, igreja? Amém, igreja? Diga para alguém, o Evangelho não oprime, o Evangelho liberta.
Agora, tem pessoas oprimidas pela lei e tem pessoas oprimidas pela libertinagem. Oprimido pela libertinagem, pastor? É. Tem pessoas que vai tanto na libertinagem que acho que eu estou com um demônio. Ai, estou com um demônio. Ai, o demônio. Ficou oprimida. Ficou oprimida. Arruma logo um demônio para a vida dela. Porque foi para a libertinagem. Estou falando de experiência própria. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém, não. Porque eu já passei por isso. Tudo que eu falo aqui, irmão, é 40 anos de estrada. 40 anos de estrada. Para terminar, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós somos filhos da promessa. E é a promessa, é a palavra que me liberta, que me transforma, que me cura. Que a palavra é semente de vida, semente da vida eterna, da vida de Deus. Eu sou uma nova criatura pela palavra. Somos filhos da promessa, filhos da palavra pela fé e não filhos da religião. Amém? Amém, irmãos? Então não olhe para você, para o teu desempenho, para receber de Deus. Saiba que tudo está franqueado, liberado para você em Cristo Jesus. Você tem direito às bênçãos, à herança, através da palavra, através da fé. Creia na promessa, creia na palavra. Você verá Deus operando em sua vida. E nada, nem ninguém poderá te amarrar, nem te deter. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Se você ainda tem estado debaixo da religião, oprimida, oprimido, longe de Deus, longe da comunhão dos irmãos, porque tem se levado pelo este mundo, pelo engano do mundo, ou pela acusação, ou pela timidez, ou pela vergonha, não sente mais desejo nenhum estar na presença de Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Você tem olhado para você, olhado para os seus fracassos, para as suas circunstâncias, para os teus problemas, e tem desanimado. Eu quero orar por você nesta noite. Vou pedir que todos venham aqui à frente, vou pedir que o Daniel e o Márcio me ajudem aqui nesta oração, a Vilma também que está aqui. Nós vamos ministrar nesta noite. Senti a direção de Deus agora de ministrar sobre você. Pode vir, rápido, que nós temos pouco tempo. Nós vamos ministrar, colocar as mãos e dizer, você é filho da promessa. Então receba a tua promessa, receba a tua vitória, receba a unção. Vamos mandar todo o mal embora da tua vida, toda perturbação, todo engano, toda mentira. E nós vamos te ajudar a se firmar na promessa, te ajudar a se firmar na palavra, te ajudar a experimentar aquilo que é teu em Cristo Jesus. Nós somos filhos da promessa. A promessa diz, o Senhor diz, eu farei, eu fiz, eu realizei. Creia e receba. É pela fé. É pela fé. A irmã Vilma, os irmãos, Daniel, Márcio, impõe as mãos, comece a orar, em nome de Jesus, comece a orar pelas pessoas. Venha querendo receber, meu irmão, minha irmã, desejo de receber, experimentar, que é teu, é pela promessa, é pela palavra, receba, experimente, deixe que nada te amarre, nada te detenha, nada barre a tua herança, a tua bênção, a tua vitória, a tua libertação. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, ricandarabashuri anaracandarabala. Oh, aleluia. Aleluia.
Ministra, ministra de Deus, ministra, meu irmão, com fé. Libera o som que liberta, som que quebra o jugo. Bota o diabo para correr e firma os crentes na verdade. O milagre de Deus. Aleluia, aleluia. É só crer. É só crer. Se voltar para o Senhor e crer. É só crer e receber. É só crer e experimentar. Creia e receba. Louve a Deus por tua vitória. Louve a Deus por este amor tão grande. Louve a Deus por suas promessas. Grandiosas, preciosas promessas. Através delas, somos livres. Somos filhos da promessa. Não é o nosso agir. Não é o nosso operar. Não é o nosso trabalhar. É o operar do Senhor. É o trabalhar do Senhor por graça, por amor. Ele opera a libertação do teu marido, do teu filho, da tua filha, da tua casa. Creia. Não olhe as circunstâncias. Não olhe o tempo. Creia. 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 Experimente de Deus. Ele te ama. Ele te ama com grande amor. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai te abandonar. Nada te separa do amor de Deus. Nada te separa da bênção, do milagre. Sei que não veio, venha receber a oração. Venha receber posição de mãos. Venha receber a bênção. Oh, porque pertence a você. Pertence a você. Somos filhos da promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Isaac é resultado de um milagre. Isaac é resultado de um milagre que Deus operou. Deus fez o milagre. Eu sou curado, eu sou liberto do pecado pelo milagre de Deus. Eu sou livre pelo milagre de Deus. Sou liberto da pornografia, da bebida, do sexo ilícito pelo milagre de Deus. Ele faz, ele opera. Sou Isaac, sou filho da promessa. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver e onde estiver. Adore! Depois da palavra, pela depois da palavra, adore! glória de Pela tua vitória! Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Eu me rasgo Levante suas mãos e adore, seja por livre. inteiro. Adore voluntariamente, Faço espontaneamente. Se Deus de tudo. amor, Vem novamente. Deus de amor, de graça.
eu mergulho Aleluia. na mina ardente. Obrigado, papai. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar. A glória de Deus, rasgue teu coração, diga a Ele quem já pisou, quem já pisou no santo. Ele pode até tentar, ela pode até tentar, mas não consegue, não consegue. Seu coração é do Senhor, a sua vida é dele, foi comprado por sangue, por alto preço. Da glória de Deus, quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe, e onde estiver, clamar, a glória, Aleluia. Eu vou dar um aplauso de alegria. Dê um aplauso de alegria. De alegria. Que Deus maravilhoso. Que Deus de amor, de bondade. Que Deus tremendo. Esse é o Evangelho. Aleluia. Neste momento, estamos já terminando. Amém? Pode trazer o de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viver em tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando. De fé em fé eu vou, de
glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Yeah. Vou avançando, yeah. Nada vai me parar, nada vai me parar. Yeah. Vou avançando.